Bom, bora começar mais uma aula de Química. O tema de hoje é entalpia de formação. A entalpia de formação, ela nada mais é do que a quantidade de calor liberado ou absorvido na formação de um mol de qualquer substância, porém a partir de uma substância simples. Bom, para a gente calcular a entalpia de formação de uma substância, nós devemos levar em consideração o que é chamado de estado padrão. No estado padrão, nós temos uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, condições nas quais a reação deve acontecer. Importante, substância simples vai apresentar entalpia de formação igual a zero. Lembrando que substância simples é aquela substância formada por um único elemento, como por exemplo N2, H2, certo? Outro detalhe, substâncias alotrópicas mais estáveis, elas vão apresentar também entalpia de formação igual a zero. Quem seriam os alótropos mais estáveis? Carbono, grafite, O2, exemplos de alótropos estáveis. Portanto, substâncias simples ou alótropos mais estáveis apresentam entalpia de formação igual a zero. Bom, vamos analisar isso na prática. Nós temos o seguinte, a reação de formação da água. Nós temos 1 mol de H2 reagindo com meio mol de O2, formando 1 mol de água. A reação apresenta um ΔH, ou seja, uma variação de entalpia de menos 68,4 kcal por mol. Processo é exotérmico, uma vez que a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. Como eu sei disso? Porque o sinal é negativo. Eu quero saber aqui qual é o valor da entalpia de formação da água, ou seja, quanto de energia é liberado ou absorvido para formar 1 mol de água. Bom, o processo é simples. Como eu tenho o ΔH da reação, eu vou utilizar ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Substância simples, nós acabamos de verificar que apresenta entalpia de formação igual a zero. Portanto, aqui nós temos a entalpia do reagente e aqui eu tenho a entalpia do produto, que é o que eu quero determinar. O ΔH da reação é de menos 68,3. Portanto, entalpia do produto, menos zero. Posso afirmar categoricamente que a entalpia do produto é de menos 68,3 quilocalorias por mol. Detalhe importante, não existe energia negativa. O sinal de negativo aqui é apenas uma condição. Está referenciando que a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente, para que nós tenhamos um sistema exotérmico. Bom, segundo exemplo. Novamente eu quero calcular a entalpia de formação a partir do ΔH de uma reação. Nós temos a reação de decomposição térmica do carbonato de cálcio. Isso aqui significa calor. Bom, então o carbonato de cálcio se decompõe formando óxido de cálcio e dióxido de carbono. Nós temos uma reação que apresenta um ΔH de mais 177,5, portanto, nós temos um processo endotérmico, ou seja, a entalpia dos produtos vai ser maior que a entalpia dos reagentes, por isso o sinal de positivo. Percebam que, junto ao exercício, acompanhe essa tabela que está indicando qual é a entalpia de formação das substâncias, no caso, óxido de cálcio e dióxido de carbono. Eu quero determinar qual é a entalpia de formação, portanto, do meu reagente. Como que eu vou fazer isso? Eu conheço o ΔH da reação, que é 177,5. Conheço a entalpia de formação do óxido de cálcio, que é menos 635,5. Conheço também a entalpia de formação do dióxido de carbono, que é de menos 394. E eu quero saber qual é a entalpia de formação do meu reagente. Basta eu aplicar na equação
ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. O ΔH, portanto, 177,5, que é igual à entalpia do produto menos 635,5 mais menos 394 menos a entalpia do reagente que eu quero descobrir. Passo a minha incógnita para o primeiro membro, portanto ela se torna positiva, menos 635,5 menos 394. O meu valor de variação da entalpia, que está no primeiro membro passa para o segundo, também negativo. Portanto, nós temos que a entalpia de formação do carbonato de cálcio é de menos 1.207 kJ por mol. A unidade, eu estou fazendo referência aos dados do exercício. Uma outra possibilidade seria o cálculo do ΔH a partir da entalpia de formação. Nesse caso, o exercício me pede para calcular o ΔH, a variação da entalpia. E para isso, ele me deu as entalpias de formação das substâncias envolvidas nessa reação. O trióxido de ferro apresenta uma entalpia de menos 824,2. O monóxido de carbono apresenta uma entalpia de menos 110,5. Cuidado, nós temos 3 mols. Essa é a entalpia de formação para cada mol. Portanto, eu devo multiplicar aqui por 3 e somar a entalpia dos meus reagentes. Portanto, a entalpia dos meus reagentes fica menos 824,2 mais com menos 331,5. Substância simples, 0. Então, já estou analisando a entalpia dos meus produtos. Aqui nós temos 3 mols do dióxido de carbono, que apresenta entalpia de menos 393,5. Então, 3 vezes menos 393,5 menos 1.180,5. O ΔH dessa reação, portanto, é entalpia do produto menos a entalpia do reagente. ΔH vai ser menos 1.180,5 menos, quanto que vai dar essa entalpia do reagente? Menos 824,2 menos 331,5 vai ser igual a menos 1.156,7. Nós temos que 1.180,5 menos 1.156,7. Bom, fazendo esse cálculo, o meu ΔH ele vai ser menos 24,2 kJ por mol. Portanto, percebe-se que a minha reação apresenta um caráter exotérmico, ou seja, a liberação de energia quando ocorre essa reação. Um outro exemplo seria a aplicação de cálculos estequiométricos envolvendo a termoquímica. Nós temos a reação da grafita com enxofre rômbico formando o disulfeto de carbono. O exercício indica: constata-se que para a formação de 3,8 gramas de disulfeto de carbono ocorre a absorção de 950 calorias. O calor de formação do disulfeto de carbono em quilocalorias por mol. Então, primeira coisa, eu quero saber qual é a quantidade de calor que vai ser absorvido na formação de 1 mol dessa substância, certo? Então, quero saber qual é o ΔH para 1 mol dessa substância. Detalhe,
eu vou ter que calcular a massa molar dessa substância. Carbono vale 12, olhei na tabela periódica, vezes 1, mais oxigênio, 32, vezes 2. Portanto, nós temos 64 mais 12, 76 gramas por mol de disulfeto de carbono. Agora, eu vou analisar os outros dados que o exercício me deu. Eu sei que a cada 3,8 gramas de disulfeto de carbono são absorvidos 950 calorias. Se eu tiver 76 gramas de disulfeto de carbono, qual a quantidade de calor que vai ser absorvida? Bom, de 3,8 para 76, eu estou aumentando 20 vezes. Então, de 950 para a minha incógnita, também vou aumentar 20 vezes. Portanto, o meu ΔH ele é de 19.000 calorias. Detalhe, o exercício pede em quilocalorias. Portanto, para determinar o resultado, basta eu dividir por 1000. ΔH dessa reação será de 19 quilocalorias por mol. Alternativa correta, alternativa C. Bom, obrigado e até a próxima aula.